Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao nosso canal, seu e meu. Eu sou a Maria Helena e hoje a gente vai falar sobre Saturno. Bom, como vocês sabem, eu gosto de trazer muito astrologia porque a astrologia é algo que eu utilizo como ferramenta há 7 anos nos meus atendimentos com as mulheres. Então, assim que fiz a minha formação de terapeuta menstrual anos atrás, eu também, junto com isso, comecei os meus estudos com astrologia e sempre, toda vez que eu vou atender alguém, eu faço também uma astral dessa pessoa, porque uma astral, na verdade, ele nos conta todas as questões que essa pessoa traz e muitas vezes de forma inconsciente. Eu vou até ler uma frase do Jung que ele diz assim: a astrologia merece o reconhecimento da psicologia, sem restrições, pois representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. Então, tô tirando essa frase desse livro aqui que eu amo, Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos, que é um livro, inclusive, que me acompanha há 7 anos já. Esse livro eu comprei há muito tempo. E como a astrologia ela pode contribuir muito para a nossa vida, eu acredito muito que o nosso mapa astral ele é um guia eterno, não é assim, fiz uma leitura e acabou. Não, você pode toda vez recorrer ao seu mapa astral quando você tiver alguma questão profunda ou algo, até mesmo uma decisão a tomar. Sempre a astrologia ela tá a nosso favor, certo? Você pode utilizar dessa ferramenta. Então eu quero trazer algo sobre Saturno. Você já ouviu falar do retorno de Saturno? O retorno de Saturno acontece entre os 28 e os 30 anos e é um momento em que a gente assume mais maturidade na nossa vida. Todo mundo, a partir dos 28 anos, é onde a gente tem esse retorno de Saturno, é chamado a assumir mais responsabilidade na vida. Só que o que é esse Saturno? Esse Saturno ele também marca os setênios. Então, para quem já ouviu falar sobre os setênios, que são as marcas de 7 em 7 anos, quando a gente olha o Saturno, de 7 em 7 anos, eles se tocam. Então, tem o Saturno que você nasceu, depois Saturno em quadratura a Saturno, depois Saturno em oposição a Saturno com 14 anos, depois Saturno em quadratura a Saturno de novo aos 21, depois retorno de Saturno aos 28. E depois segue 35 anos, quadratura de novo. Depois oposição, sabe? Vai seguindo, marcando os setênios também. Então a gente sabe que os setênios e o Saturno, eles estão relacionados. E estão relacionados em que ponto? Cada vez que a gente tem um setênio, cada vez que a gente tem um Saturno ali tocando, a gente está sendo chamada a assumir mais responsabilidade, mais maturidade. Toda vez que você pensar em Saturno, então você pensa em responsabilidade, maturidade, em tempo. Muitas vezes é quando a gente tem que se render ao tempo das coisas. Com 28 aos 30 anos, muitas vezes é quando a gente tem restrições para que a gente se renda a essas restrições que o destino nos traz, que é esse senhor do tempo que nos mostra. Então, o Saturno ele é nada mais do que um aprendizado. Ele marca aprendizados muito importantes que a gente tem que ter na nossa vida. E que a gente vai ter e que a gente não tem para onde fugir, porque a astrologia, ela nos mostra isso, que a gente não tem muito o que fazer, a não ser nos render a esse Saturno. Saturno, então, é um planeta e que quando a gente está falando de astrologia, a gente não está falando do planeta mesmo, como se o planeta ele tivesse uma força e que movesse a nossa vida. Talvez sim, inclusive nesse livro ele fala muito sobre o quanto tem algumas teorias que dizem que o movimento dos planetas altera o movimento solar, que altera o movimento das ondas que chegam até nós. Mas o que eu trago aqui é muito mais sobre o que esse Saturno simboliza nesse campo interpretativo mesmo da astrologia. Então, quando a gente pensa em Saturno, ele é um mestre, ele é um professor mesmo, só que ele é um professor um pouco mais carrasco, mais brabão. Então, todo mundo já teve aquele professor que é o professor que nos ensina pelo amor, e aí eu chamaria esse professor de Júpiter, e o professor que nos ensina mais pela dor. Saturno é mais pela dor. A não ser que você reconheça que você precisa se render a ele, quanto mais você se rende a ele, menos dor você vai sentir. Mas ele traz muitas vezes restrições, muitas vezes limitações. O aprendizado de Saturno muitas vezes está pautado mais na dor mesmo, nesse lugar mais da. Ai, sabe, do peso. É isso. É o fardo de Saturno. Do que? Da leveza, da fluidez. Então, todo mundo vai passar por isso. E aí, o que a gente só precisa, gente?
Eu sei que falo só, parece que é simples, mas é algo grandioso, na verdade. É se abrir para ele, é dizer sim, Saturno, venha. É um processo, porque muitas vezes a gente vai resistir em primeira instância. Por que que a gente vai resistir? Porque onde a gente tem Saturno, gente, é onde a gente tem nosso karma, ou seja, é onde a gente muitas vezes não está acostumada a lidar com aquela situação. Então, por exemplo, uma pessoa de Saturno em Capricórnio, uma pessoa de Saturno na casa 7, independente do signo, muitas vezes vai trazer temas fortes sobre relacionamento, temas lá de trás. E aí, quem acredita em outras vidas, pode ser mesmo coisas de outras vidas, questões de outras vidas que não resolveu. E aí, esse Saturno na casa 7 pode ser que ele traga a sensação de que, preciso romper. Só que um Saturno na casa 7 pode ser que, então, a primeira ideia seja o rompimento da relação, só que o aprendizado mais profundo desse Saturno é como sustentar a responsabilidade numa relação, percebe? E aí, muitas vezes, para quem tem Saturno na casa 7, é um pouco mais desafiador se responsabilizar nas relações. Só que é o aprendizado que essa pessoa veio ter. Por isso que o Saturno, ele meio que é onde você pisou na bola em algum campo, e aí aqui eu quero deixar algo claro, e assim, quando eu tô falando de Saturno, eu me empolgo. Então, se você ficar com alguma dúvida, já escreve aqui, porque eu vou adorar te responder. Mas o que eu quero te explicar é o seguinte: quando a gente pensa de forma sistêmica, a gente tem que entender o seguinte, que Saturno, ele pode ser também o seu karma sistêmico. Então, por exemplo, eu não acredito em outras vidas. Mas, se você olhar para os seus antepassados, você vai ver que tem alguma correlação ali. Vou te dar um exemplo. Um Saturno, então, de casa 7. Muito provavelmente, nos antepassados, alguém, por exemplo, não assumiu responsabilidade no casamento. Foi embora. Ou até mesmo morreu no passado. E aí essa pessoa chega nessa vida, e aí, claro, gente, se a gente for pensar em karma de outras vidas, pode correlacionar também. Pode ser que você mesmo, em outra vida, viveu algo que você não assumiu responsabilidade na relação, se você tem Saturno na 7, né? Só que, se você não acredita em outras vidas, muitas vezes é um karma sistêmico, ou seja, é algo que os seus antepassados, aconteceu com os seus antepassados, você veio para compensar. Por isso que é sistemicamente a compensação. O porém aqui é que Saturno pode ser que você compense negativamente, pode ser que você compense positivamente. Como assim? Vamos dar um exemplo. Um Saturno de casa 7. Pode ser que você compense tendo uma relação muito trash, muito pesada, muito ruim, mas aguente aquele fardo ali chato. Ou pode ser que você compense simplesmente falando: eu assumo a responsabilidade de fazer dessa relação a melhor relação que eu já vivi na vida. E aí você vai ser muito feliz numa relação, só que aí assumindo essa responsabilidade, só que agora falando: é minha responsabilidade fazer dessa relação algo bom. Assim é, gente, em todas as casas. Cada casa a gente tem um desafio. Hoje eu não vou falar das casas, hoje eu vou falar dos signos, mas você vai perceber aí que também você vai sentir, ter a percepção do que é esse Saturno nos signos. Lembrando que, então, Saturno, ele vai trazer, ele é o nosso mestre, né, nosso professor, ele ensina muitas vezes a partir da dor. Ele traz muitos aprendizados, conecta muito com a nossa responsabilidade e lei do retorno. Então é quase como se fosse assim: qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade naquilo que eu ou os meus ancestrais fizeram e que agora eu preciso compensar, porque essa também é parte da minha missão aqui. Gente, quando a gente tá falando de Saturno e no mapa, a gente não vai conseguir ler só Saturno. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um Saturno de casa 7, tô dizendo sempre o exemplo da casa 7, né? Mas vamos lá, um Saturno de casa 6 com um nó do norte na casa 8. Entende? Que a gente tem que conversar, os pontos e os planetas, eles vão conversar, porque daí você vai falar, Saturno de casa 6 tem a ver com isso. Mas o nó do norte, levando essa pessoa a tal aprendizado, então é isso, percebe? Ou então, vamos lá, um Saturno de casa 4 com um nodo na casa 7. Muitas vezes alguma questão familiar ali, casa 4, né? Uma questão familiar, que às vezes a pessoa precisa
aprender a lidar para que ela consiga ir em direção às relações, ela consiga se relacionar de uma forma mais saudável, mais responsável e tudo mais. Percebe? Então, sempre que eu vou falar nesse caso de Saturno, mas ele sozinho, né? Porque eu não tenho como interpretar Saturno, o nodo tal, de todo mundo. Mas se você quiser um mapa mais aprofundado, eu faço a leitura aprofundada e aí a gente vê todo o seu mapa. Então, claro, um Saturno de casa 7 com um Sol de casa 10 pode ter uma leitura um pouco mais aprofundada. Mas aqui vamos só de Saturno. Então, Saturno, ele é esse professor, ele vai sempre marcar fases importantes da sua vida, não tem como fugir dele. Ele também traz momentos de assumir muita responsabilidade. Então, por exemplo, muitas pessoas de Saturno que estão passando por trânsito de Saturno no ascendente, trânsito de Saturno em cima de Saturno, que é o retorno, ou trânsito de Saturno em cima da Lua, muitas vezes essa pessoa ela assume responsabilidade. E aqui pode ser que a responsabilidade seja ter um filho, por exemplo, ou se casar. Eu, por exemplo, quando conheci o Fê, foi no meu retorno de Saturno. A minha responsabilidade que eu assumi foi entrar numa relação. Uma relação em que eu me casei. Percebe? É onde você assume a responsabilidade. Mesmo que você queira fugir dela muitas vezes. Por exemplo, no meu caso, várias vezes eu queria ir embora no começo da relação. Eu conto aqui, né, nos vídeos anteriores, que no começo da relação foi a fase mais difícil pra mim. Porque eu realmente não sabia lidar, né? Com aquilo, com aquela responsabilidade ali que eu tava entrando. Era algo novo pra mim. Então, percebe que muitas vezes pode ser que seja algo bom, por exemplo, o Felipe pra mim foi um grande presente que Saturno deu, porém, vai sim trazer responsabilidade, vai sim trazer dificuldade, vai sim trazer restrição, certo? Por exemplo, ter um filho pode ser uma bênção, mas claro que vai também trazer muita responsabilidade, muitas vezes restrição de sono, de liberdade, de tudo mais, entende? Por exemplo, uma outra coisa que acontece quando a pessoa está no trânsito de Saturno forte, assumir um lugar na empresa de liderança. Aí é quando ela vai ter que lidar com a força que é isso, mas também a responsabilidade que é isso, os medos que ela tem disso, a dificuldade nisso, a restrição que isso traz, percebe? Então entenda que nem sempre Saturno em trânsito ali, o retorno de Saturno, ou quadratura, né, 35 anos, ou as oposições 14 e 41, né, 42 anos, nem sempre isso vai ser ruim. Isso muitas vezes pode ser um presente, só que a gente tem que entender que vem com responsabilidade, certo? A gente tem que assumir essas responsabilidades. Vamos lá então. Quando a gente fala então de Saturno em Áries, aí agora eu vou falar de Saturno em cada signo. Eu não quero que você conecte o Saturno com a casa. Na verdade, até você pode fazer isso. Por exemplo, Saturno em Áries na casa 1, até poderia. Só que aqui a minha interpretação é muito mais sobre o signo. Então, um Saturno em Áries, quem tem Saturno em Áries, a pessoa vai sentir muitas vezes que ela, às vezes, se sente emperrada. Por quê? Entenda uma coisa. Vamos lá. Saturno muitas vezes restringe, segura, ele fala assim, ó, para você fazer isso aqui desse signo, dessa energia, você tem que primeiro ter responsabilidade. Quando a gente pensa em Áries, Áries é o que senão a ação, a impulsividade. Então perceba que quando essa pessoa ela vai ter alguma ação impulsiva, muitas vezes ela é bloqueada, às vezes por si mesma, às vezes por outras pessoas. É quase como se ela falasse, assim, forçasse uma barra, assim. Ela quer ir, só que tem uma parede que impede ela de atravessar. Então, o Saturno em Áries, ele vai ensinar essa pessoa o quê? A entrar em harmonia com o tempo das coisas. A respeitar o tempo das coisas. Saber que ela não vai poder ficar forçando as coisas. Aqui, a gente une, então, a Áries, que é esse guerreiro. Imagina o arquétipo do guerreiro. Só que, ao mesmo tempo, essa força restritiva que é Saturno. É como se ele dissesse assim, use sua agressividade, mas use com responsabilidade. Entenda que onde você tem Saturno, você tem aquela energia porque naquele lugar ali você precisa usar com responsabilidade aquela energia. Então, um Saturno em Áries te convida a
usar a sua energia de agressividade, de iniciativa com responsabilidade. E para isso, muitas vezes ele vai te restringir, para você saber que não dá para ser tão impulsivo sempre não. Muitas vezes vai precisar, pera. Você muitas vezes vai se sentir até bloqueado na ação, na impulsividade, certo? Certo, vamos lá então. Saturno em touro. Saturno em touro, gente, imagine que touro é o que esse não? Natureza, bens materiais, o fruto, né? Quando a gente pensa no fruto, aquele fruto que chega. Então, tudo isso é touro. Por quê? Porque a gente tem que entender que touro ele está muito conectado com abundância, prosperidade, com dinheiro. Aqui, quando a gente tem Saturno em touro, muitas vezes essa pessoa vai sentir restrições financeiras. Por quê? Porque pode ser que o aprendizado dela seja cuidar de saber o que realmente tem valor para ela, com o que ela realmente quer gastar o dinheiro dela, os bens dela. Isso também se junta com a responsabilidade que essa pessoa tem com a natureza. Isso aqui pode contar de alguém que no passado precisou, por exemplo, vamos supor, vamos pensar em se essa pessoa, vamos pensar em outras vidas. Pode ser que essa pessoa precisou degradar a natureza por algum motivo. E ela vem agora com Saturno em Touro num chamado de responsabilidade com a natureza, com todos os recursos naturais. E cada um vai expressar de uma forma. Aqui também é a responsabilidade com os recursos financeiros, é responsabilidade com perceber o próprio valor, certo? Tudo isso a gente vê aqui em Touro, quando você tem Saturno em Touro. Saturno em Gêmeos. Saturno em Gêmeos, gente, nada mais é do que a comunicação. Então, quando a gente pensa quem tem Saturno em Gêmeos, muitas vezes essa pessoa tem uma restrição na forma que ela se comunica ou na forma que ela aprende, certo? Por quê? Porque pode ser que o aprendizado dessa pessoa seja, muitas vezes, se comunicar com mais responsabilidade. Então, é quase que como se a pessoa sentisse que quando ela vai se comunicar, ela sente um bloqueio. E aí, é porque o aprendizado eu me comunico com responsabilidade. O que eu digo tem responsabilidade. É com responsabilidade. Por isso que muitas vezes restringe, percebe? Vocês estão percebendo isso? Que lindo? E restringe para que essa pessoa tome consciência, tenha responsabilidade naquilo. Vamos lá então. Saturno em Gêmeos, Saturno em Câncer. Saturno em Câncer, gente, responsabilidade pelo que eu sinto, pelas minhas emoções. Muitas vezes uma pessoa que tem Saturno em Câncer, ela precisou, em outros momentos, talvez ela não se responsabilizou tanto pelo próprio sentir, pelas próprias emoções. Então, ela precisa aprender a se responsabilizar, a ter maturidade. A palavra aqui, gente, é maturidade emocional, tá? Para Saturno em Câncer. Isso aqui eu também diria para quem tem Lua em aspecto com Saturno, ou até mesmo um Saturno na casa 4. Eu também conectaria aqui. Casa 5, perdão. Quinto signo, né? Leão, um Saturno em Leão. Aqui, gente, Saturno, responsabilidade, maturidade. Leão tem a ver com rei. Então é quase como se essa pessoa ela tivesse uma responsabilidade com o próprio reinado, percebe? Com o próprio poder mesmo. Então é como se ela tivesse que olhar para o próprio poder criativo, inclusive, e se responsabilizar por isso, certo? Se responsabilizar pelo próprio poder criativo. Aqui é quase que como se a pessoa cria algo e aquilo é quase como se ela tivesse a percepção clara que ela tem responsabilidade em carregar aquele fardo. Tem um trechinho aqui desse livro que eu gosto, que é
que é sobre Saturno, que diz assim: esforço disciplinado, aceitação dos deveres e das responsabilidades. É isso aqui. Aqui tá falando sobre Saturno mesmo, né? Mas essa expressão desse Saturno em Leão é quase como se ele soubesse: olha, esse fardo aqui é meu, então eu vou carregar. Carrego o fardo. Eu, eu digo sim para esse fardo, percebe? Isso tem a ver com um Saturno em Leão. Muito bonito, inclusive. Vamos lá. Então tem que ter essa responsabilidade, inclusive, com as próprias criações também, né? Vamos para a próxima. Saturno em Virgem. Saturno em Virgem, gente, tem a ver com superar os medos. Sabe? Porque você pensa que o que então? Virgem, ele traz muito essa questão com aquilo que é, vamos dizer, perfeito, né? Virgem tem a ver com controle, com padrão. Quando a gente tem Saturno ali, pode ser que a gente entre nos lugares com excesso do controle, ou seja, quase como esse Saturno é quase como ele vira um peso mesmo. Ele conecta assim com, deixa eu trazer uma palavra bem certeira. Então, olha só, o Saturno, ele é quase como uma responsabilidade mesmo, né? Ele é isso, ele é essa responsabilidade, esse peso, muitas vezes assumir que eu carrego o fardo. Quando ele tá em Virgem, muitas vezes a pessoa se sente com muito medo. Por que muito medo? Porque Virgem, ele pode trazer esse lugar da busca pela perfeição. E aí aquilo que não é perfeito pode ser negado, percebe? Então, o medo, quase como também aqui, gente, aqui, por exemplo, olha só o que pode ter, medo de ficar doente. Porque Virgem, ele tem essa coisa do autocuidado, da saúde, do autoaperfeiçoamento. O Saturno, como ele traz medo, muita responsabilidade, ele pode trazer aqui um muito excessivo medo de ficar doente. E em contrapartida, ele pode trazer também uma autorresponsabilidade com a própria saúde, percebe? Com a própria saúde, com essa coisa de saber se cuidar e tudo mais. A pessoa que tem Saturno em Virgem, ela tem que estar sempre de olho nos próprios pensamentos, na negatividade, porque muitas vezes é porque Saturno, ele é um planeta pesadão, e em Virgem ele pode trazer muito uma conexão com a negatividade, com a não confiança nas coisas. E a não confiança gera o medo. Então tem que estar sempre conectado com confiar mais para perder o medo, sabe assim? Esse é um desafio de quem tem Saturno em Virgem. Saturno em Libra, ó, já falei aqui, Saturno em Libra. Eu falei da casa 7, né? Não falei de Libra, mas também a gente pode conectar ali. Um Saturno em Libra, gente, ele fala de alguém, muitas vezes, que precisa assumir essa responsabilidade na relação. E pode ser que essa pessoa tenha vivido em outras vidas, ou se você que tem Saturno em Libra, você pode olhar para si na sua vida, se nos seus ancestrais tem alguém que não pôde ficar, sabe, na relação, por exemplo, algum homem que foi embora, porque precisou ir embora, ou uma mulher que faleceu, alguém nessa questão do casamento e outra pessoa precisou ficar sozinha, lidar com as dificuldades da vida sozinha, às vezes, muitas vezes, tomar a responsabilidade dos filhos sozinha, no passado ou em outras vidas, né? E aí, quando a gente olha pro agora, muitas vezes você veio justamente fazer essa compensação, que é o quê? Assumir a responsabilidade numa relação. Nas relações. Muitas vezes Saturno em Libra não é só necessariamente no casamento, pode ter a ver com relações sérias, ou seja, assumir compromissos, assinar contrato, sabe? Assumir compromisso, isso pode contribuir muito com o aprendizado da pessoa, porque é trazer essa responsabilidade nos compromissos, nas relações, mas muitas vezes isso reverbera assim nas relações afetivas, amorosas, que é ter esse comprometimento ali, assumir essa responsabilidade na relação, certo? Saturno em Escorpião. Saturno em Escorpião, gente, é algo profundo. Então aqui muitas vezes a pessoa tem responsabilidade com temas de muita profundidade. Claro que aí você vai ter que ver que casa que é seu Saturno. Mas muitas vezes, inclusive um Saturno em Escorpião, ele pode trazer um comportamento um pouco mais depressivo, um pouco mais, sabe? E aí quando a pessoa vive o retorno de Saturno é quando ela fala, opa, tenho responsabilidade por esses sentimentos negativos que estão aqui
perpassando por mim. Isso, eu não sou vítima disso. Então ela assume responsabilidade e ela começa a saber lidar com isso. Por isso que um Saturno em Escorpião, muitas vezes ele pode até se tornar alguém que ajuda as pessoas a lidarem com temas profundos, porque muitas vezes essa pessoa, ela precisou lidar com temas profundos de si mesma, certo? Mas isso por muito tempo pode ser que essa pessoa viva a apatia, viva a depressão, sabe? Só que ela precisa se responsabilizar. Um Saturno em Sagitário. Aqui, gente, Saturno em Sagitário, responsabilidade com a própria verdade. Responsabilidade com a verdade, com a própria verdade. Muitas vezes, quem tem Saturno em Sagitário teve uma percepção, quando olha para a família, né, de origem, uma percepção religiosa, assim, alguma coisa com relação à religiosidade mesmo, sabe? Pode ter tido de por quê? Porque Sagitário ele conecta muito com religião, com ser o professor também, com ensinar a verdade para as pessoas. Então, essa pessoa, ou ela pode ter vindo desse lugar das pessoas, de ter uma família religiosa, algo assim, mas essa pessoa, muitas vezes, o compromisso dela é com a própria verdade. Ela descobrir qual é a verdade que o coração dela quer seguir e não mais a verdade das outras pessoas. É um compromisso com a própria verdade, responsabilidade com a própria verdade. Saturno. Um Saturno em Capricórnio. Saturno em Capricórnio, gente, é a responsabilidade mesmo. É o peso da responsabilidade. Muitas vezes aqui é aquela pessoa que, olha só, ela aprende com a dificuldade e aí depois ela pode inclusive contribuir para que as pessoas aprendam com as próprias dificuldades também. Só que primeiro ela precisa viver esse aprendizado. Uma pessoa que tem Saturno em Capricórnio, muitas vezes ela pode até ser muito autoexigente, sabe? Porque ela sabe que ela precisa estar o tempo todo se responsabilizando mesmo. Tem essa questão, porque Saturno é regente de Capricórnio, então ela tá o tempo todo. Às vezes, isso aqui é um ponto importante. A pessoa com Saturno em Capricórnio, muitas vezes ela se responsabiliza até por aquilo que ela não precisa se responsabilizar. Tipo, o problema dos outros, o outro tem que carregar aquele fardo e ela quer ainda ajudar o outro a carregar. Isso aqui, gente, é um grande cuidado que quem tem Saturno em Capricórnio tem que ter, tá? De não carregar o fardo alheio. Saturno em Aquário. Gente, Saturno em Aquário muitas vezes é a restrição da liberdade e também traz muito essa conexão com a responsabilidade com o coletivo, com movimentos coletivos, com cuidados coletivos, tá? Claro que depende muito da casa que isso tá, né, no seu mapa, mas muitas vezes isso pode trazer pessoas com Saturno em Aquário, pode, por exemplo, quando tá no retorno de Saturno, assumir responsabilidade por alguma por algum grupo, por exemplo. Pode ser a pessoa que ela é, como fala, quando ela se torna, por exemplo, chefe de um grupo, mesmo que seja numa empresa convencional, não precisa ser nada muito diferente, porque ela precisa assumir essa responsabilidade. Outras pessoas pode ser que tenham a liberdade restringida, certo? Então, um Saturno em Aquário muitas vezes é essa liberdade restringida. Por quê? Porque às vezes o aprendizado dessa pessoa é perceber que a liberdade real tá dentro dela. É forte, gente. Mas essa pessoa muitas vezes ela precisa perceber o aprendizado de Saturno em Aquário, muitas vezes é a liberdade real está dentro de você e não fora. E não naquilo de você achar que qualquer hora que eu quiser eu posso sair e viajar o mundo, por exemplo. Ou qualquer hora que eu quiser eu posso não fazer o que precisa ser feito, porque eu não preciso assumir essa responsabilidade, sabe? Quando a gente pensa em aquário, a gente pensa naquela, até uma certa irresponsabilidade, assim mesmo, uma dança, né? Só que quando o Saturno está em Aquário, ele traz muitas vezes assim, a sua liberdade tem muito mais a ver com você. Sabe aquela coisa da pessoa que tá presa, mas ela sabe que aqui dentro dela ela não tá presa? É isso. Esse Saturno em Aquário é isso, sabe?
Como é que e pode ser que você, quando tá no retorno de Saturno em Aquário, você assuma uma postura que você se sinta presa. Só que aí você vai ter que descobrir como nessa postura, nesse lugar onde você vai acessar a sua liberdade. A liberdade não está condicionada ao fora, certo? E por último, um Saturno em Peixes, que é o posicionamento de Saturno agora. Então, crianças que nascem agora nascem com Saturno em Peixes. Saturno em Peixes, gente, é juntar Saturno, que é estrutura, com Peixes, que é desestrutura total, né? Ele desestrutura tudo, ele se rende. E é isso. Um Saturno em Peixes é a rendição ao destino. É a rendição ao algo maior. Entende? Por quê? Porque Saturno ele tem um certo controle, assim, né? Uma necessidade de controlar, uma coisa da responsabilidade. Quando ele tá em Peixes, é quase como se ele dissesse assim: ai, eu me rendo a algo maior, a esse algo maior que se mostra. Tá? E aí aqui também tem a ver com essa sabedoria, porque quando a gente pensa em Saturno, a gente tá pensando também no professor, no sábio, no mestre, essa sabedoria espiritual. Então é quase como se essa pessoa com Saturno em Peixes, ela tem um compromisso com a espiritualidade, quase como uma responsabilidade mesmo, né? Só que aí fica um pouco difícil de compreender quando a gente sabe que a espiritualidade é algo que não tem forma. Então, como é que eu vou ter uma responsabilidade com aquilo que não tem forma? Aqui eu convido, inclusive, porque estamos no trânsito de Saturno em Peixes, que você estruture a sua espiritualidade. É quase como isso, sabe? Por mais que isso pareça abstrato demais, porque quando a gente pensa em peixes, é pura abstração. Só que quando a gente tá falando de Saturno, a gente tá falando de estrutura, de responsabilidade. Então é assim, qual a minha responsabilidade espiritual com a minha vida e com os outros? Será que eu posso acordar e fazer uma oração? Será que eu posso ir dormir e fazer um agradecimento? Quais são os hábitos? Aqui, né, eu trouxe essa palavra, não sei se trouxe. Hum, aceitação dos. Aqui, esforço disciplinado. É isso. Quais são os hábitos e disciplinas que eu posso adotar para que a minha espiritualidade se sustente e fique viva e nutrida, né? Isso é esse Saturno em Peixes, que é o posicionamento que estamos, mas tem pessoas que nasceram com Saturno em Peixes. Ah, inclusive isso é legal. Quem nasceu com Saturno em Peixes está vivendo o retorno de Saturno. E provavelmente essa pessoa assume mais responsabilidade espiritual. Vai perceber muito mais a força espiritual que ela tem e como ela pode, inclusive, atuar de forma responsável espiritualmente. Certo? Espero que você tenha gostado. Esse vídeo ficou longuíssimo, mas não tem como, né? Se eu tô falando de Saturno, eu tenho que falar de todos os signos. Até a próxima e curta, compartilha, se inscreve no canal que sempre, toda semana, 3 vezes por semana, temos vídeo aqui no canal. Um grande beijo, até a próxima!